Bem-vindo, irmão. Amém, louvor a Deus, para sempre amém. Nós estamos hoje num dia muito especial, o dia de Nossa Senhora do Carmo, o dia pelo qual ela vai nos conceder tantas graças, tantas bênçãos. É um dia especialíssimo que Nossa Senhora quer nos conceder muitos milagres. O auxílio de Nossa Senhora é muito importante na nossa vida. O auxílio de Nossa Senhora é muito necessário. Nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora. Assim como nós precisamos de uma mãe para nos gerar, para nos fazer dar a fé, para nos ajudar a caminhar, para nos ensinar as coisas, nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora. E hoje foi preparado para nós um tema muito especial. Um tema que traz ao nosso coração uma confiança. Uma confiança no auxílio de Nossa Senhora, mas não somente isso. Uma confiança pelos nossos fiéis defuntos. Isso mesmo. A confiança de termos os nossos fiéis defuntos nos braços de Nossa Senhora. Porque muitas vezes uma pessoa que nós conhecemos, alguém da nossa casa faleceu, e nós temos a esperança de um dia querermos encontrar com essa pessoa no céu. Eu trago para você uma passagem muito importante que está no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12. Do versículo 45 e 46, veja só. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Essa belíssima recompensa para os que adormecem na piedade é o céu. Deus preparou um céu para mim, Deus preparou um céu para você. E Deus preparou um céu para nós. O lugar onde não haverá mais lágrima, o lugar onde não haverá mais dor e sofrimento é o céu. Ali sim nós teremos uma paz, uma tranquilidade verdadeira no nosso coração. E não somente isso, essa passagem vem nos esclarecer outra coisa que vou tratar com vocês hoje. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos dos seus pecados. Isso aqui é algo muito importante. Para que nós sejamos absolvidos dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender. E existem pessoas que infelizmente morreram sem esse arrependimento. E precisam hoje expiar, como que lavar a sua alma, expiar os seus pecados no purgatório. E é tão providencial trazer essa formação de hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, porque Nossa Senhora do Carmo ela nos dá uma graça muito especial com uma aparição que teve a São Simão Stock, no ano de 1251. Ela apareceu a São Simão Stock, ele era como um geral, ele estava como um superior geral da Ordem do Carmo, e nessa aparição ela entregou o escapulário a São Simão Stock. São palavras muito bonitas de Nossa Senhora, que ela entrega e ela confia, e ela dá 3 graças especiais pelo uso devoto do escapulário. Você deve tomar nota disso, que é muito importante. São 3 pontos específicos pelo uso devoto do escapulário. E quais são, irmão? A proteção durante a vida, como você viu no testemunho, a proteção durante a vida, a proteção de Nossa Senhora durante tudo aquilo que você vai fazer, e isso aqui é muito importante lembrar. O uso devoto do escapulário. E o que é o uso devoto do escapulário? O escapulário não é um amuleto. Nós não usamos um amuleto. O escapulário não é para ser usado no braço, porque o nome dele já diz, escápula, é para ser usado aqui nessa região do pescoço. O escapulário não é para ser usado no retrovisor do carro. O escapulário não é para ser usado na porta da casa, no chave. Não, o escapulário é para ser usado no pescoço. É uma proteção que Nossa Senhora concede. Mas por que é tão especial, é tão belo falar hoje sobre o auxílio de Nossa Senhora, mas também linkando isso com as almas do purgatório? Porque é outra promessa que Nossa Senhora traz, a assistência na hora da morte. Aqueles que usam o escapulário devotamente, que usam o escapulário com devoção, Nossa Senhora vai lhe assistir, Nossa Senhora vai estar junto com você na hora mais difícil, na hora da sua morte. Muitos daqueles que morreram usando o escapulário recebem outra graça, que é o terceiro ponto. Você tem que prestar muita atenção. O primeiro ponto é proteção durante a vida. O segundo ponto, assistência na hora da morte. E o terceiro ponto, a salvação eterna. Então quer dizer que se eu usar o escapulário e viver de qualquer jeito eu vou ser salvo? Não. Não é isso. Se você usa o escapulário de maneira devota, você sabe que você precisa morrer em estado de graça, você precisa receber os últimos sacramentos. Isso tudo faz com que você morra e seja salvo. Mas o que é ser salvo, na verdade? É entrar logo no céu? Santa Teresa, em uma visão que ela teve, isso é muito bonito. Ela viu durante toda a sua vida, em uma visão que ela teve, que somente 3 pessoas, 3 almas foram direto para o céu.
somente 3 almas. A grande maioria, ou grande esmagadora maioria, iria para o purgatório. Ia para o purgatório, né? Foi para o purgatório. Então, o uso devoto do escapulário faz com que nós sejamos salvos. E o que é ser salvo? É ir logo para o céu? Não. Também, né? Se você for direto para o céu, você já está salvo, graças a Deus. Mas se você for para o purgatório, você também está salvo. Essa já é uma maneira de Deus salvar. É como que, imagina que aqui tem na minha mão um globo, o globo terrestre, e tem uma seta aqui embaixo para o inferno, uma seta para o purgatório e uma seta para o céu. É possível ir direto para o céu? É possível. São raras as almas que vão direto para o céu, mas é possível. Deus pode conceder a graça, Deus pode conceder a graça a você. Deus pode conceder a graça a uma pessoa que sai do seu lado. Deus pode conceder esta graça. É possível que uma alma vá para o purgatório e depois vá para o céu? Sim. Porque do purgatório só há uma porta de saída. Se você se imaginar agora dentro de uma sala e ver só uma porta de saída, é isso que é o purgatório. A única porta de saída que tem do purgatório é para o céu. É a única porta de saída. Aquela alma ela já alcançou a salvação. Aquela alma já está salva no purgatório. Porém, para entrar no céu, ela precisa ser purificada. Eu costumo dizer que o purgatório é como se fosse a máquina de lavar que Deus criou para poder limpar a alma e mandá-la para o céu. Né? Então, para o inferno, você está aqui imaginando o globo, a setinha para o céu, a setinha para o purgatório e a setinha para o inferno. Do inferno, não existe setinha para cima. Se a alma ela morre em estado de inimizade com Deus, se a alma ela escolhe aquilo, porque, vejamos, uma coisa é muito importante, filhos e filhas. A pessoa escolheu viver assim. É aí que está também um pecado contra o Espírito Santo. A pessoa escolheu, por livre e espontânea vontade, viver desse jeito. Ah, minha mãe em casa, minha tia em casa, meu pai, qualquer pessoa da minha casa diz, isso não está certo, você não está vivendo de maneira certa. Ah, eu me resolvo com Deus. Se você, depois que você morre, não tem mais me resolvo com Deus. O que tem é juízo e nesse juízo vai sair a sua sentença. Uma salvação eterna ou uma condenação eterna. É isso e acabou. Isso é fé da igreja. Não vai existir, pelo amor de Deus, não vai existir possibilidade de retorno como outros lugares, outras seitas falam. Não vai exigir possibilidade de retorno. Não existe isso. A fé católica ensina isso que eu estou falando para você. A pessoa morreu, vem o seu juízo e do seu juízo sai uma salvação eterna ou uma perdição, uma condenação eterna. Dessa salvação eterna está lá céu e purgatório. Muitas almas, como falava para você, Santa Teresa via irem para o céu, irem direto para o purgatório, não irem direto para o céu, porque é uma graça muito específica que Deus concede àquela alma. E por isso que eu trouxe para você, no livro de Macabeus, a importância de rezar pelos falecidos. Eu tenho certeza que na sua casa, na sua família, alguém ao seu redor, alguém já faleceu. Coloque aqui nos comentários se você tem alguém que está próximo de você, alguém que faleceu recentemente, você ainda traz a saudade no seu coração. Isso é muito importante. Não somente sentir a saudade, mas fazer com que essa saudade se transforme em oração. A alma ela necessita da sua oração. As suas lágrimas eu não vou descartar, as coroas de flores também não vou descartar, as homenagens não vou descartar, mas a alma nesse momento ela quer oração. Isso que é muito importante, porque nós temos um costume, e isso é um costume muito errado, de achar que morreu, foi para o céu. A pessoa passou a vida inteira fazendo o que não presta, morreu, foi para o céu. Não é assim que funciona, filhos e filhas. A verdade da igreja é essa. Morreu, juízo, você vai ter uma alegria eterna de estar junto de Deus. Sabe aquela passagem do Evangelho? Que imagina Jesus num alto monte esperando você. Numa relva bem grande, lá aí tá os bichinhos correndo. E aí Jesus está lá em cima esperando você. Quando você entra na porta do céu, ele olha para você e diz: vinde benditos de meu Pai. Eu preparei este reino para você. Deus preparou um reino para você. É isso que os Macabeus, que ele está nos ensinando agora no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 45. Uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. É muito importante você trazer essa passagem agora no seu coração. Anote isso, tome nota. Tome nota. Uma belíssima recompensa foi preparada para você no céu. E é por isso que você tem que viver uma vida de piedade. É por isso que a gente precisa rezar o rosário todo dia. É por isso que a confissão porque nós precisamos nos converter.
Nós precisamos a cada dia buscar ser melhores, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos estar preparados. Eu vou recapitular para você os 3 pontos de quando Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, que ela prometeu àqueles que usarem devotamente o escapulário, vão alcançar dela mesma essas graças. E quais são? Recapitulando: proteção durante a vida, depois da proteção durante a vida, assistência na hora da morte, e, por fim, a salvação eterna. Nessa salvação eterna, eu vou fazer um parêntese, porque Nossa Senhora depois apareceu ao Papa João 22, prometendo uma graça também muito especial. E que graça é essa? O privilégio sabatino. Qual que é o privilégio sabatino? Nós sabemos que há muito tempo a igreja reserva, no decorrer da semana, o dia de sábado para honrarmos mais Nossa Senhora. É o dia que nós honramos com mais piedade Nossa Senhora. É um dia de você se reunir com a família para rezar o rosário. Ah, irmão, eu não consigo rezar o rosário a semana inteira. Se reúna no sábado, reze no sábado pelo menos, e ofereça esse rosário a Nossa Senhora pelas almas dos falecidos. Quando Nossa Senhora apareceu ao Papa João 22, que mostrou para ele esta graça, entregou para ele esta graça, o privilégio sabatino. E o que é o privilégio sabatino? Quando eu fiz a imposição do escapulário a primeira vez, foi numa missa tridentina, e quando eu fiz, o padre explicou que existe um privilégio sabatino, existe uma graça especial que Nossa Senhora dá. É a graça dela mesma neste sábado, um sábado após sua morte, e lhe buscar no purgatório. Só que nós sabemos que para Deus o tempo é diferente, né? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Então, nós entendendo isso, nós queremos muito pedir a Nossa Senhora que muitos santos, por exemplo, que morreram no sábado, na manhã, na madrugada do sábado, como promessa, porque usavam o escapulário de Nossa Senhora. E Nossa Senhora prometeu a assistência na hora da morte e a salvação eterna pelo uso devoto do escapulário. Então, a salvação das almas que estão ao nosso redor, a salvação dos nossos familiares, parte também pela nossa oração. Os seus familiares falecidos, eles necessitam hoje da sua oração. E nessa necessidade eu trago para você também outra passagem. Já falei na verdade disso, mas é só para você ter um embasamento bíblico de onde estamos tirando tudo isso. Em Hebreus capítulo 9, quando falava sobre uma possibilidade de volta ou uma oração que possa auxiliar, mas sobretudo na possibilidade de retorno, que a igreja não acredita nisso, é Hebreus capítulo 9 que vai nos confirmar de maneira tão incisiva esta passagem. Capítulo 9, versículo 27, veja só. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez depois do que vem um julgamento. Aquilo que eu estava falando para você. Você morre. Usando o escapulário com devoção, imagina você num tribunal. Você que já foi num tribunal consegue imaginar melhor, mas você que nunca foi, imagina as coisas de filme que você vê. Você no tribunal, você acabou de morrer. O medicamento lá, as coisas do hospital apitou, você acabou de morrer. Você diante de Deus, imagina Deus. Deus bem grande, Deus poderoso, Deus que pode tudo na frente de você. De um lado tem Nossa Senhora como sua advogada de defesa. Do outro lado tem o inimigo, o demônio, como o seu advogado de acusação. Ele ali diante de você, ele vai lhe acusar de tudo de errado que você fez. Ele vai jogar na sua cara e na cara de Deus, até aquilo que você nem sabe que era errado, ele vai falar. Ele vai jogar, ele não deu valor à sua cruz, ele não amou o seu sacrifício, ele não escutou a pregação direito, ele estava dormindo na hora do rosário, ele vai falar uma de coisa, estava dormindo na adoração, dormiu na missa, ele vai nos acusar de tudo. Só que depois que ele fizer a sua parte de acusação, nós vamos ter a parte da advogada de defesa, que é Nossa Senhora. Você está entendendo a importância de usar com devoção esse sacramental? Não é só carregar no pescoço como se fosse um amuleto, não. É usar com piedade. E nessa hora que Nossa Senhora vai tomar a palavra, ela vai chegar diante de Deus e vai falar. Nós sabemos que a mãe do juiz é a nossa advogada, né? E isso nos facilita já. Por isso que a devoção à Nossa Senhora é tão importante, porque a mãe do juiz é nossa advogada, é nossa mãe também. E ela vai chegar diante de Deus e vai dizer, mas meu filho, ele tentou, ele não se acabou no pecado. Você viu naquela vez que ele confessou e teve o bom propósito de emenda? Você viu quando foi difícil para ele, ele tentou segurar a tentação, mas acabou caindo por fraqueza? Nossa Senhora vai nos auxiliar, Nossa Senhora vai esclarecer para Deus as nossas quedas. Importante isso. A devoção à Nossa Senhora não justifica os nossos pecados, porque nós escolhemos pecar, nós escolhemos cair. A devoção à Nossa Senhora nos auxilia na hora da nossa morte.
Se nós caímos por fraqueza, Nossa Senhora vai com certeza nos auxiliar. Mas como falava antes, se eu caio nessa vida, eu estou nessa vida porque eu quero e é assim mesmo, e não vou mudar, vou continuar assim, é uma escolha que você infelizmente fez. E Nossa Senhora não tem mais o que fazer aí. Ela pode alcançar um milagre de Deus muito grande? Pode, mas precisa haver um desejo de coração. Um recipiente, ele só é cheio se ele está destampado. Se tem um recipiente fechado, você derrama e nunca vai encher. Por isso é muito importante a devoção à Nossa Senhora para a nossa salvação e também para a salvação das almas dos falecidos, das almas daqueles que conhecemos. É muito importante isso que eu já tinha falado. As almas que foram para o purgatório, e é por isso que rezamos por ela, para que elas sejam purificadas e possam ir para o céu, elas já estão salvas. São as santas almas do purgatório. Mas algo muito importante que eu tenho também para dizer para você, filho e filha. Elas não podem rezar por si mesmas. Acredita nisso? Elas não podem pedir por si mesmas. Elas rezam por nós. Muitas pessoas conheço que pediram intenção às almas do purgatório, rezaram o ofício das almas do purgatório, rezaram um texto pelas almas do purgatório e alcançaram uma graça. Talvez você precise fazer esse exercício hoje. Você já talvez tenha rezado novena atrás de novena, oração atrás de oração, mas nunca alcançou uma graça que você tanto quer. Reze hoje um texto das almas do purgatório. Reze esse texto do combate hoje pedindo pelas almas do purgatório. Faça uma adoração pelas almas do purgatório. Isso é muito importante. Tudo isso são meios que nós podemos utilizar para poder salvar as almas que estão no purgatório. Talvez é a alma do seu familiar, alguém que você conhece, que queria tanto bem na terra, mas está lá, precisando da sua ajuda. O que falei também é importante e quero lhe recordar. As suas lágrimas são importantes, as coroas de flores, as homenagens, tudo são importantes, mas as almas, elas precisam de oração. A alma, ela necessita da oração. Se você reza, se você coloca no seu texto essa intenção pelo seu familiar que faleceu, pelas almas do purgatório, as almas mais esquecidas do purgatório, Deus vai alcançar essa graça. E mais ainda, se você fez a consagração a Jesus por meio de Maria, se você é um consagrado de Nossa Senhora, todas as boas obras que você fizer, como está no termo de consagração, tudo aquilo que você alcançar de Deus, ela vai destinar para os mais necessitados. E é isso que ela fez quando apareceu em Fátima, por exemplo. E uma das últimas aparições também de Nossa Senhora em Fátima foi de Nossa Senhora do Carmo, para mostrar que é tão importante essa devoção nesses nossos tempos. Muitas pessoas hoje usam o escapulário somente por devoçãozinha, por costume ou por moda, mas não deve ser usado assim. Empresas que vendem escapulário de ouro, de prata, de não sei o quê, para ficar mais bonito no seu pescoço. O escapulário, ele é um meio de salvação. O escapulário é um meio que nós podemos dar a Nossa Senhora e dar a Nosso Senhor o nosso coração de maneira mais devota, como as promessas que falei para você. Se você quer se proteger na sua vida, na sua casa, da sua família, faça a imposição de escapulário ainda hoje, se possível, ou logo amanhã, quando você puder. Faça a imposição de escapulário em todas as pessoas da sua casa. Essa é a melhor maneira de você proteger a sua casa. Não é colocando instrumentos supersticiosos e outras coisas que costumam fazer, não. É todos estando devidamente confessados, em estado de graça, usando os sacramentais de maneira devocional, mas de maneira piedosa. Isso é que é importante. Mas afinal, o que realmente pode ajudar as almas que estão no purgatório? O que realmente pode ajudar eles? Eu quero trazer para você 3 coisas também, como falava do escapulário, agora também 3 coisas muito importantes, que você vai anotar, você vai tomar nota, porque são muito importantes para a salvação das almas do purgatório. A primeira coisa é o santo sacrifício da missa. Existe um termo que nós usamos que são missas gregorianas. O que são essas missas gregorianas? As missas gregorianas é em torno de um período, geralmente é um mês ou 30, 31 dias, de missas contínuas sobre uma intenção específica. Eu conheço uma pessoa, até irmão nosso aqui do Instituto, que o seu avô certa vez faleceu e a sua avó pediu que celebrasse todos os dias daquele mês, até fechar 30 ou 31 dias, se não me engano, missas todos os dias naquela intenção, da salvação desse falecido. No último dia que o padre celebrou a última missa, ela teve um sonho com o seu esposo, seu falecido esposo, entrando no céu, num lugar muito bonito. Isso são sinais que Deus concede. Nós pedimos, por exemplo, os sacerdotes para rezar a missa de 7º dia e esquecemos da alma. Entrou no caixão, já era, né? Esquecemos. Celebrou o 7º dia, não existe mais para a gente. Não.
A alma, ela precisa na nossa oração. Não celebre só o 7º dia, mas peça ao padre que celebre. E é lógico que não são todos os padres que celebram, que costumam fazer esses tipos de missas. Eles precisam ter uma certa disponibilidade do seu tempo, enfim. São várias condições. Mas o necessário é a oração. Coloque sempre na Santa Missa como intenção do seu coração as almas do purgatório. Quando chega aquele memento dos defuntos, que são a hora que o padre reza pelos defuntos, lembre das almas do purgatório, lembre das almas dos seus falecidos, alguém que você conhece. Eu mesmo costumo sempre neste momento da missa lembrar de pessoas que conheço. Geralmente o padre faz um pouco de silêncio, até ele faz uma munição inicial, ele lembre agora dos seus falecidos, das pessoas que faleceram. Tudo isso é para auxiliarmos as almas do purgatório. Então, recapitulando, o primeiro ponto mais necessário, se podemos assim dizer, para a salvação das almas que estão no purgatório é a Santa Missa. A Santa Missa é muito importante. O sacrifício da missa é muito importante, filhos e filhas. Nós precisamos entender isso. Nós buscamos muitas outras coisas em muitos outros lugares. Nós queremos até ouvir de outros aquilo que os nossos familiares desejam falar depois de morto. Isso não é verdade. Nós precisamos entender isso. Eu vou recapitular para você não esquecer. Morte, juízo, uma setinha, uma alegria eterna, uma salvação eterna ou uma perdição eterna. A salvação eterna também se liga ao purgatório. Uma alma que se encontra no purgatório já está salva, só está em processo de purificação para entrar no céu. Você não entra vestido de qualquer lugar ou vai sujo para um lugar tão importante. Você precisa tomar um banho, se ajeitar direitinho. A mesma coisa é a sua alma. Ela precisa se confessar, ela precisa estar bonita diante de Deus, ela precisa estar radiante diante de Deus em estado de graça para poder entrar no céu. Mas muitas vezes estamos em estado de graça, mas não expiamos os nossos pecados, não fazemos penitência. Por isso que estamos convocando muitos filhos e filhas a rezarem conosco a Quaresma de São Miguel com uma penitência específica que você pode escolher, mas também a penitência de acordar cedo para rezar o rosário. E isso é outra graça que é concedida para as almas do purgatório, as indulgências. O que são as indulgências? São graças que nós alcançamos para as almas. Por exemplo, em todo o mês de novembro, como o dia mesmo de finados, a visita ao cemitério, a oração pelo Santo Padre, uma confissão e a comunhão vai garantir para aquelas almas indulgências, a pagar as penas dos seus pecados. Nessas indulgências também, uma graça muito especial que concede às almas a salvação, sabe o que é? O rosário em família. Rezar o rosário em família concede graças de indulgências para as almas. Apaga as penas dos seus pecados e faz com que o processo deles de purificação seja mais rápido. São muitas as graças que a igreja nos concede para sermos salvos. São muitas as bênçãos, e não somente as Santa Missas e as indulgências, mas muitas outras orações, comunhões, as boas obras, os atos de caridade. São esses 3 pontos principais: Santa Missa, as orações e as indulgências. Isso é muito importante colocarmos num caderno e nos lembrarmos sempre. Porque Deus nos concede essas graças, Deus nos concede essas bênçãos, mas nós muitas vezes esquecemos. Esquecemos porque no caminho, como aquela passagem da semente, que ela é plantada, mas no decorrer do caminho vêm e roubam. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Porque um dia, não sei se você sabe, mas um dia você vai morrer. E quando você morrer, você vai querer orações. São João Maria Vianney dizia que quando ele morresse, olha só, São João Maria Vianney, ele dizia que quando ele morresse, celebrassem muitas missas por eles, quem dirá nós. Então nós vamos querer as orações, nós vamos desejar as orações. É como que olhar para uma pessoa que está com algo que a gente deseja, que a gente quer que vai nos entregar, mas a pessoa não entrega. A gente está desejando aquilo. Sabe quando a pessoa olha para você e diz: eu preciso falar um negócio importante com você, mas me procura depois? Você não consegue nem dormir. É isso que acontece com as almas do purgatório. Nós temos as orações, nós temos as graças aqui, elas estão esperando de nós, mas nós não damos essas graças a eles. Elas esperam de você, os seus familiares estão esperando a sua oração, a sua contribuição através da oração. Isso é muito importante. Então a Santa Missa ela é o ápice, ela é o momento em que Deus abre as portas do purgatório para levar as almas para o céu. Se a alma estiver preparada, ela subirá para o céu. E hoje também é um dia especial para isso, dia de Nossa Senhora do Carmo. Existe uma revelação particular que também no dia da Assunção de Nossa Senhora, ela visita o purgatório de maneira mais intensa. Ela vai com todos os seus anjos, com São Miguel Arcanjo e traz para o céu as almas que estão no purgatório. Mas para isso, filhos e filhas, o que é que você tem a ver com tudo isso? O que é que você precisa fazer? Rezar pelas almas do purgatório.
Não somente no mês de novembro, que é o mês dedicado às almas do purgatório, mas rezar todos os dias pelas almas do purgatório. É muito importante a sua oração. Elas esperam de você. Elas estão esperando você. Elas estão olhando para você agora. Não se assuste. Elas estão olhando para você esperando a sua oração. Elas estão esperando uma retribuição. Elas podem considerar você graças, mas a graça que você pode considerar elas é através da sua oração elas serem salvas. Por isso é muito importante isso. Santa Missa, orações. E nas orações nós linkamos também com 2 pontos específicos. As comunhões, que já se encaixam na Santa Missa, e os atos bons, as boas obras, as caridades. E as indulgências, como eu falei para você. Mas eu quero especificar especialmente uma indulgência muito específica. Eu quero tratar essa indulgência muito específica, que é o rosário em família. O rosário em família é muito importante. Eu falei para você no início, se você não consegue rezar o rosário na semana por conta do trabalho, mas pegue pelo menos o dia de sábado. Ah, eu não consigo com a família inteira. Pega ali o seu filho, a sua filha, por mais que ele durma no meio do caminho, mas ofereça de início esse rosário em família pelas almas da sua casa, dos seus falecidos. Eles estão esperando a sua oração e é muito importante que você faça isso hoje. No texto, você precisa pedir. E pedindo a Nossa Senhora que socorra as almas do purgatório é um socorro certo. É um socorro que traz a eles alegria. Nós ficamos muito felizes quando alguém nos dá um presente, quando alguém nos presenteia. Nós sentimos amados, importantes. As almas do purgatório, muitas vezes, elas se sentem esquecidas, porque faleceram e foram esquecidas lá. Faleceram e foram esquecidas naquele lugar, onde estão expiando os seus pecados, estão apagando as suas penas. Mas nós precisamos entender isso hoje. Isso é muito importante. Nossa Senhora nos ensinou em Fátima uma oração que é muito poderosa e que nós rezamos todo dia no rosário. Aquela oração que diz assim: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nós pedimos 3 coisas nessa oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos, perdoai a nós, aos nossos pecados. E nesse perdão que nós pedimos, nós também pedimos por aquelas almas, para que as almas também não sejam condenadas ao inferno e que aquelas que estão no purgatório alcancem a graça da salvação. Talvez seja isso, essa jaculatória que você reze todos os dias. Quando você lembrar de alguém falecido da sua casa, quando você lembrar de uma pessoa que faleceu hoje, talvez, recentemente, que você acabou de receber a notícia, reze essa jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A nossa oração é importantíssima para as almas do purgatório. A nossa oração é super necessária para as almas do purgatório. Como falava, elas estão esperando a sua oração. Elas estão esperando você derramar sobre elas esse presente. E não há nada melhor do que derramarmos esse presente às almas do purgatório na presença de Jesus. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que entendermos que é o Santíssimo Sacramento e a Santa Missa, é o santo sacrifício do altar que concede a essas almas uma graça especial de estarem junto com Deus. Nós muitas vezes queremos estar junto das pessoas que nós amamos. E Deus ama essas almas que estão salvas, que já estão no purgatório, mas sim, já estão salvas. Deus ama você. Deus quer também salvar a sua alma. Salvar a alma daqueles que são da sua casa, da sua família. Deus quer conceder graças específicas pela intercessão das almas do purgatório. Então isso é muito importante. Nós precisamos rezar pelas almas. Pedir a elas, pedir a Nossa Senhora que nos auxilie. E sobretudo hoje, nesse dia tão especial, suplicar que pelo poder do escapulário, que nós usamos com devoção, porque não é um amuleto, mas sim nós usamos com devoção, que seja usado com devoção e que traga a nós a graça de salvação, a salvação das almas, a salvação daqueles que estão ao nosso redor, que usam devotamente esse escapulário, a proteção de Nossa Senhora, o auxílio na hora da morte, os privilégios que ela concede para aqueles que usam esse instrumento, esse sacramental de maneira devota. Isso é muito importante. Antes de finalizar, eu quero mostrar para você, para que você possa também recapitular e não esquecer. Muito importante isso. Os privilégios do uso do escapulário quais são? Proteção durante a vida, assistência na hora da morte e a salvação eterna, que também está contida a aparição a São João 23, a São João 22, que é o privilégio sabatino. São as graças que Nossa Senhora concede. São muitas graças que Nossa Senhora concede. E hoje nós queremos suplicar estas graças a Jesus Eucarístico na adoração, mas também suplicar essas graças pelo auxílio e a proteção de Nossa Senhora. Esta foi a nossa formação.
Eu guardo no meu coração essas palavras, guarde você também no seu coração essas palavras e o auxílio de Nossa Senhora. Agora vamos nos preparar para o momento ápice, para o momento que vai trazer ao seu coração aquilo que você trouxe, a intenção que você vem trazendo, aquilo que está guardado no mais profundo do seu coração, se é a perca de um ente querido, se é alguém que faleceu recentemente. Jesus Eucarístico estará no nosso meio. Esta Eucaristia, a Eucaristia que veio, a presença de Jesus que veio através da Santa Missa. Hoje é o dia de você relembrar dos seus falecidos, não de maneira triste, mas de maneira intercessora, colocando diante de Deus todas essas graças, todas essas pessoas que faleceram, suplicando a Ele hoje, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da salvação eterna. Por isso, vamos receber em nosso meio a presença do Senhor, a presença de Jesus Eucarístico. Graças e louvores